estou super curioso com esse tema de hoje. Direito sistêmico é moda. Eu estou muito curioso. Fala aí para ver, fala um pouquinho para ver se eu vou dizer, está. Oi. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu aumentar aqui para ver se tá ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá, beleza. Então tá bom. Coloquei a câmera um pouquinho mais para trás aqui, me adaptando à nova tecnologia, né, Lu? Esse negócio de live, tô aprendendo ainda o negócio, viu? Gente linda, vamos chegando. Boa noite, como vocês estão? Muito bom estar aqui em mais uma live, essa 40ª live consecutiva. Você é a live de número 40 consecutiva, fora as lives anteriores que eu tinha feito, né? Muito legal. A Maratona da Transformação é um movimento de reflexão, de aprendizado, de troca. Eu convidei vários amigos e profissionais de diversas áreas para poder estar com a gente aqui, trazendo conteúdos incríveis. Vocês estão acompanhando a gente todos os dias, tem muita gente acompanhando a gente todos os dias. Gratidão. Você que está chegando hoje para assistir a gente também, seja muito bem-vindo à Maratona da Transformação. É um prazer muito grande poder estar mais uma noite nesse mesmo bate-canal, falando de temas que são incríveis. Sabe que são incríveis. Se você não assistiu às lives ou tem interesse de rever as lives, vai lá no canal do YouTube do Instituto Luciano Alves e você vai ver todas as lives, as 39 que já aconteceram. E a de hoje, a 40ª, você vai ver amanhã, porque vai ser colocado lá no YouTube amanhã, tá? Se você sente que esse tema é um tema que vai chegar de uma forma muito boa aos seus amigos e também para os seus inimigos, né? Para eles possam aprender alguma coisa, que você possa pegar esse aviãozinho que tem embaixo aí, ó, convida lá um bocado de gente que está aí, convida 1, 2, 3, 4, 5 pessoas para poder vir assistir essa live, que vai ser incrível, com a Cristina. Cristina Breve, advogada sistêmica, presidente da OAB, da Comissão de Direito Sistêmico da OAB aqui em Jabaquara, em São Paulo. Especialistas na área de direito empresarial, não é isso, Cristina? Isso. Gente finíssima. Nosso encontro foi um encontro assim, muito especial. Foi através de uma amiga em comum, a doutora Vanessa Alfiero, que vai estar com a gente na próxima semana aqui. A Vanessa vai estar com a gente aqui na próxima semana. E muito lindo, maravilhoso. Eu estou muito feliz de estar recebendo você aqui hoje na Maratona da Transformação para poder falar desse tema que eu estou super curioso. Ai. Para poder ouvir, vou ficar calado, porque diz assim, Luciano fala demais, blá, 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 né? Então, assim, é muito bom ter você aqui hoje, tá? É um prazer muito grande recebê-la. A turma toda está chegando, o pessoal só chega mais daqui da 19h10, 19h12, o pessoal aí vai começando a bombando, vai chegando, né? E aí, a gente vai... Mas vamos começar que eu estou super curioso, tá? Bem-vinda, um beijo, vamos fazer uma live maravilhosa e vamos que vamos. Vamos sim. Lu, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente pelo convite. Me sinto honrada de fazer parte aí do seu grupo de amigos, né, de pessoas que vêm, né, conversar um pouquinho com você, trazer um tema que também pode atingir muitas pessoas, principalmente no momento pelo qual nós estamos passando. Estou um pouquinho nervosa, confesso, né, porque essa experiência, né, de ao vivo e a cores, live e tudo mais, mas estou gostando, acho bem divertido e é um momento também para a gente aproveitar, né, e criar novas maneiras, né, de trabalho, de divulgação, de levar a palavra, de levar informações. E em relação ao tema, eu também, enfim, vamos começar a falar um pouquinho sobre o direito sistêmico. Muita gente, quer dizer, boa noite para vocês todos que estão aí, né? Enfim, que mais pessoas venham. E também você que está assistindo aqui, que vai assistir aquela live conosco, possa compartilhar também com outras pessoas que queiram conhecer um pouquinho sobre o direito sistêmico. Não gostam do direito sistêmico, que tem gente que realmente tem horror, fala, não, esse pessoal que está estudando direito sistêmico, que está se especializando, não gosta. Então, é interessante levar um pouquinho de informação para as pessoas, né? Porque eu percebo que existe muito ainda um preconceito, né, do que é. E como é algo muito novo, algo que está crescendo, que está em formação, então, né, acaba tendo um pouco de jogo de opinião, o que é, o que não é. Alguns gostam, outros não gostam. O que eu sempre penso é, agrega, está te fazendo bem,
você está conseguindo conduzir o seu trabalho de uma maneira mais positiva? Então, vamos estudar um pouco mais, vamos conhecer, né? Bom, e já entrando no tema de hoje, né, direito sistêmico é moda, quando eu pensei o que levar para as pessoas, né? Eu percebo que muita gente me pergunta assim, Cris, eu vejo tanto curso sobre direito sistêmico, palestras, eventos, e o que você recomenda fazer? Que curso que eu faço? O que é isso? É algo que realmente é passageiro? É realmente algo que veio para ficar? Tem a ver com direito? Não tem a ver com direito? É constelação? Não é constelação? Né? Enfim, e aí eu queria falar rapidamente, né? A gente tem um prazo bem curto para falar efetivamente o que é o assunto, mas a ideia é de despertar algo nas pessoas e, quem sabe, um caminho aí de aprendizado, um caminho aí de busca, né, de conhecimento com relação a isso. O direito sistêmico nada mais é do que você olhar para as relações de uma maneira mais humana, né? Na verdade, o que eu diria, o que me despertou nesse caminho em relação a estudar o assunto, a me aprofundar no assunto do direito sistêmico, é de justamente poder atuar na advocacia com um olhar um pouco mais ampliado. Quando um cliente te procura, ele traz uma dor, ele traz uma questão muito maior do que tão somente uma questão jurídica, né? E na faculdade, nós geralmente aprendemos o quê? Leis, no sentido de pensar num contencioso, na questão do conflito, da briga, né? Existe ainda, principalmente na nossa classe, né, de advogados, um pouco também de arrogância em relação a alguns, né, por conta de títulos, por conta, enfim. Mas quando chega uma pessoa até você, é um humano, é um ser humano que está chegando até você buscando um conhecimento jurídico, mas olhar para essa pessoa a partir de igual para igual, né, e ampliar a sua visão em relação àquilo que ele traz, é algo que realmente pode trazer uma solução. Você pode conduzir efetivamente o cliente para uma solução para algo que ele lhe traz. E não simplesmente aplicar a lei, né, fria, né, do jeito que ela realmente foi criada, né, foi estabelecida. Então, na verdade, quando você começa a estudar o direito sistêmico, você começa a ver a beleza do que é as relações e o quanto existe essa conexão do direito com o direito sistêmico. Não é uma coisa separada, é uma coisa só. Eu até brinco, né, nas oficinas que nós realizamos lá na comissão, que na verdade o direito sistêmico ele é a essência do que é o direito. Porque para onde o direito olha? Para as relações sociais, para as relações humanas, para as pessoas. Não, sim, na verdade, para que eu preciso de um advogado? Para ele me orientar em relação ao assunto, naquilo que eu não posso conduzir, e eventualmente propor uma ação, quando é um caso, mas é um ser humano que está chegando ali, né? Então é importante ter este olhar. E uma outra coisa que eu percebo muito, e aí muitos colegas que já estão bastante tempo atuando na advocacia, outros também juízes, enfim, as pessoas que, né, os operadores do sistema de justiça de modo geral, comentam que, Cris, é muito pesado atuar no direito, né? Eu levo muitas vezes as dores, as confusões para casa, tenho muitas dores de cabeça, me sinto desgastada. Eu percebo que muitas pessoas que estão chegando no movimento, muitas vezes elas vêm desestimuladas, né, da forma como o direito é. Mas eu digo que o problema não é o direito, é a forma como você está lidando. Sempre é com você, sempre é algo interno, como que você olha, como você lida, como você conduz. Na verdade, eu digo que o direito é uma grande potência. É um campo de conhecimento magnífico. É lindo. A questão é como que nós levamos essa informação para as pessoas, né? Essa receita de bolo, cada um vai buscar o seu caminho, né? De como levar essa receita de bolo. E é até interessante que as pessoas falam assim, então direito sistêmico é constelação, que é uma outra pergunta bastante polêmica, o que é e tudo mais. Direito sistêmico, eu até falo para todos que estão aqui, não é constelação. Inclusive, existe essa coisa, então o advogado que conhece o direito sistêmico é constelador? Não necessariamente. Alguns sim, outros não. Na verdade, um ponto importante quando eu falo entre direito sistêmico e constelação, é importante, quando a pessoa conhece o universo da constelação familiar, ela vivencia algo. Ela percebe algo no teu corpo, ela percebe, vem algum sentimento à tona, vem algo para a consciência. E esse universo da constelação, para quem não teve a oportunidade de conhecer ainda, quem conhece, geralmente não conhece uma pessoa
que participou de alguma constelação, que não gostou, porque justamente vem muitas coisas à tona. Quando um profissional do direito, que, né, tem todo o conhecimento acadêmico, tem todas as suas especializações, ele traz uma situação à tona, né, que pode ter trazido para o universo da constelação, e ele percebe tudo aquilo que ele está vivenciando, né, que o cliente está trazendo numa constelação, de repente fala, nossa, é tudo isso? E abre-se um campo realmente de informação, algo realmente surge. Então, na verdade, o caminho da constelação familiar, ele é magnífico para trazer isso à tona. Porque quando você conhece o direito sistêmico, que eu falo, a base é a constelação, aí tem as 3 leis, né, descobertas aí por Bert Helling, que regem as relações humanas, pertencimento, hierarquia, dar e tomar. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas é só para trazer à tona. Quando você lê tudo isso, fala, nossa, interessante. Aí tem vários livros, eu recomendo aqui, até deixei 2 aqui separados para quem tiver, né, curiosidade de conhecer um pouquinho mais o tema, é algo interessante. Mas se você apenas lê, né, algo nesse sentido, ou você participa de algum evento e tudo mais, mas não vivencia efetivamente, eu diria que perde um pouco da riqueza. Por isso é muito importante aqueles que querem realmente se aprofundar, buscar um conhecimento em relação à leitura, prática, participar assim, de oficinas, eventualmente especializações, para que possa realmente abrir esse campo de percepção. Porque não é só o ler, não é algo frio. O frio a gente já tem. Quem é um advogado pega a lei fria, né, da forma como está e aplica. Mas é mais do que isso. É realmente você olhar um pouco mais profundamente. E aí, quando você começa a estudar constelação, quando você começa a estudar esse campo, algo realmente, né, sua consciência realmente, muitas coisas vêm à tona, né, para sua consciência. E isso pode realmente contribuir com a forma como você vai conduzir um determinado assunto. E um outro ponto também que é muito importante, muitas pessoas acham que o advogado que está estudando direito sistêmico é o advogado que só vai fazer ações pro bono, porque eu também percebi isso também, como tem muitos movimentos, né, de oficinas de constelação junto aos fóruns, projetos, nós mesmos temos um projeto junto ao Fórum do Jabaquara. Então tem muitas pessoas que acreditam, as pessoas que estão estudando isso são projetos só pro bono, só pro bem, é para todo mundo, é para você principalmente. E é isso que é realmente a riqueza quando nós falamos, né, do que é estudar, né, esse campo de conhecimento do direito sistêmico, né, de realmente você cada vez mais adentrando e aos poucos você vai percebendo situações, né, em relação ao que os clientes lhe trazem no seu dia a dia. E isso é para o contencioso, isso é para o consultivo. Eu sou uma advogada que atua muito mais no consultivo do que no contencioso. E no consultivo é muito interessante quando alguém te traz uma questão e você, peraí, e você consegue olhar um pouquinho mais e do seu lugar. Você aprende a deixar o problema do cliente com o cliente. E não significa que eu não estou em compaixão, não significa que eu não olhe realmente, poxa, ele está sofrendo, então eu trouxe uma questão difícil, de forma alguma. Significa que eu estando no meu lugar, só aí realmente eu tenho força e eu tenho a condição de atuar como advogada e trazer algo mais à tona que possa conduzir aquela pessoa para alguma situação. Então, enfim, Lu, eu não paro de falar, né? Então, vou descarregando. Pode interromper também me perguntar. Eu ia falar, eu só complementar que, como toda matéria recente, nova, que o direito sistêmico né? Ela carrega um aprendizado na construção, porque é um tipo de matéria que é construindo fazendo, não tem outra forma de construir o direito sistêmico, não. Inclusive, quem está construindo o direito sistêmico apenas na leitura ou na teoria está deixando de fazer algo também que é importante, que é a prática, porque você só compreende esse fenômeno no corpo, né, na sua própria experiência em contato com outros sistemas. Então, como todo processo que está em fase de construção, existem muitos equívocos, é supernatural, né? É supernatural, é um processo de construção mesmo, de acertar, errar, acertar. Mas eu acho muito interessante, um movimento interessante do direito sistêmico e também dentro das constelações, de uma forma geral, são as bandeiras que são levantadas, né? Existem várias
facções dentro do direito sistêmico, que acham que o direito sistêmico é de uma forma, o direito sistêmico é de outra forma. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até para poder trazer para as pessoas a consciência que direito sistêmico é uma coisa só, gente linda. Assim como o direito é uma coisa só, assim como as constelações é uma coisa só, a forma como cada um de nós fazemos isso é que diferencia, ok? Mas na essência isso estabelece um movimento único de compreender que é uma coisa só, sabe? O coração é um coração só, os pulmões são pulmões só. Cada um tem um pulmão que merece, cada um tem um coração que merece. Então todo esse processo é interessante porque a gente precisa sair desse movimento eu estava com a Carla de Salvador, ela é presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB lá de Salvador, estadual, na realidade, a Carla Menezes. E ela falou sobre o tema cooperação, né? E eu sempre falo que a melhor forma de crescimento é cooperar, né? E sair dessa história de que é assim ou é assado, ou eu acredito que é assim, ou eu acredito que é assado, né? Essa questão da cooperação ela é essencial para que a gente possa estabelecer um movimento de construir algo mais humanizado de fato, né? Porque a gente sai daquele altar que me coloca em determinado posicionamento dentro da área, né? Porque eu me lembro que há 4, 5 anos atrás eu fiz muitas palestras em OAB, muitas palestras, né? E hoje eu percebo que eu tenho feito palestras em OAB, mas assim, o quanto os operadores de direito que atuam nessa área cresceram e eles próprios estão falando de coisas muito importantes, né? Então, assim, é uma construção, é um processo passo a passo nesse movimento de desenvolvimento, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque até para desmistificar, dentro do contexto dos operadores de direito, de que o direito sistêmico é uma coisa só, né? Sim, pegando o gancho que você está falando, Lu, quando você começa a estudar direito sistêmico, que nem eu estou fazendo a especialização lá na Hegel, você passa por muitos processos de constelação, de muitos exercícios, muitas coisas são faladas à tona e você vai se trabalhando, você vai olhando para as suas próprias questões. Como que você vai ajudar alguém se você mesmo não consegue a si próprio, para uma determinada questão, você tem uma certa dificuldade? Então, à medida que você começa a olhar para as suas próprias questões, as suas próprias dificuldades, e todos têm, né? Você vai, é um efeito, que nem uma cebola, você vai tirando uma casca, daqui a pouco vem outro, sempre vão vindo coisas à tona. Então, você vai realmente crescendo com isso. Eu confesso que no início da especialização, quando eu comecei a vivenciar com mais força, né, tudo que estava acontecendo ali, eu falei, nossa, é para mim, é tudo isso, porque vem muitas informações mesmo, sensoriais, muitas coisas, eu falo, caramba, o que é isso, né? Memórias, e isso tudo você vai, caramba, olha só o que está me vindo, o que eu estou conseguindo acessar, e você vai cada vez mais crescendo com aquilo. E é impressionante que e à medida que aquilo foi cada vez mais aumento, eu falei, caramba, esse mesmo é o caminho. É que às vezes no primeiro momento, quando você começa a olhar para algo que te traz uma dor, algo que te traz algum desconforto, né, um incômodo, o mais natural é que você, não quero saber. Não, isso não vai agregar nada, deve ter essa dificuldade, pode ter essa dificuldade de seguir em frente. Mas quando você dá um sim, eu quero olhar, sim, eu quero crescer, sim, eu quero agregar, né, não só trazer o conhecimento estritamente jurídico, mas como humana, como ser humano, você começa realmente a entrar nesse processo e você cresce com isso, naturalmente. Eu lembro que logo nas primeiras vivências que eu comecei a realizar, eventos, palestras, falei, caramba, que magnífico! E eu sempre fui uma pessoa voltada para o consultivo. Eu tenho esse perfil, né, de acreditar que as pessoas, antes de buscar um litígio, antes de buscar um contencioso, que tal tentar buscar uma conversa, né, intermediar, né, fazer essa interlocução entre as partes, buscar uma informação, né, antes de sair correndo e tomando decisões, principalmente no universo dos negócios, né, por atuar na área empresarial. Então, é um grande ponto, né, um grande campo que eu vejo. Então, assim, que tal trabalhar um pouco mais a questão do preventivo, do consultivo, e depois não foi possível conversar, não foi possível realmente chegar no acordo, aí sim o Poder Judiciário ser a última alternativa, a menos que a lei exija, né? Tem situações que a lei exige que se procure, realmente ingresse com uma ação em juízo, mas do contrário, não. Né? Então, à medida que você, quando chega um caso para você e você tem essa possibilidade de agregar não só
a questão do jurídico, mas esse valor humano, e isso vai de cada um, né, com a sua própria experiência, não é só a constelação, e esse é um ponto importante também, que as pessoas perguntam, é só isso? Não, é um caminho de autoconhecimento. E isso é de... E, na verdade, Lu, uma coisa interessante, não é só para o direito, é para qualquer profissional. Né? Essa é a grande realidade, né? Para qualquer profissão. Né? Enquanto mais você se conhece, quanto mais você vê as suas questões, mais você se trabalha para poder entregar algo com uma melhor qualidade para a pessoa que chega até você. Então, esse universo é lindo. Quando eu comecei a vivenciar tudo isso, me veio, eu preciso levar isso adiante, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de conhecer, que assim como eu, percebem essa falta, né, essa dificuldade na comunicação, essa questão da importância de se tentar se resolver antes de ir para o Poder Judiciário, que me fez de ir procurar uma ordem. Eu nunca, para você ter uma ideia, Ali, eu tinha frequentado a OAB pouquíssimas vezes na minha vida. Era na época da faculdade, para assistir algumas palestras, alguns eventos, e eu fui realmente com essa vontade tão grande de contar isso para as pessoas e nós juntos desenvolvermos, crescermos, né, em relação a este tema, que procurei a OAB mais próxima da minha residência, que é a do Jabaquara, que é onde eu estou presidente da Comissão de Direito Sistêmico. Mas eu percebo ainda que mesmo dentro, né, da própria subseção, assim como outros colegas também, existe ainda um pouco da dificuldade dos próprios advogados, das próprias pessoas que fazem parte da classe, quererem conhecer. Porque justamente tem esse ranço, né? Porque é consolação, porque é paz e amor. E esse é um outro ponto, né? Advogado que é paz, né? Como assim, paz? É possível isso? Porque, né, as pessoas gostam de falar da guerra, da bagunça, da briga, né? Isso instiga. Falar de paz... E mais do que isso, eu vou falar de paz, significa que eu vou perder dinheiro, né? As pessoas também têm essa preocupação e é algo que eu também percebo. Ah, então se eu for uma advogada sistêmica, significa que uma pessoa vai chegar, eu vou ver a situação e não vou entrar com ação, não vou querer brigar, não vou defender o cliente. Não é isso. Você também vai defender, só que com mais ferramentas ainda. E é essa que é a questão que eu vejo que é realmente muito importante. Algo que realmente pode trazer uma solução, algo que realmente pode ampliar um pouco o campo de visão daquele cliente que chegou até você. É muito maior, é muito mais amplo. E é o direito. Uma coisa que eu percebo é, o direito está olhando para quem? Para as relações ou as relações olhando para o direito? Quem está servindo a quem? E eu percebo que existe uma certa inversão. Eu preciso... Enfim, o advogado está a serviço, e não ao contrário, né? Às vezes eu percebo, em algumas situações, isso acontecendo, isso enfraquece. E isso torna a nossa classe ainda mais... As pessoas reclamam ainda mais dos advogados. Quantas pessoas eu conheço que falam, eu odeio advogado. Advogado quer ganhar dinheiro, advogado é isso e aquilo, e por aí vai, né? Uma lista gigantesca. E mesmo no âmbito empresarial, né? O advogado ele não é benquisto. Poxa, o advogado veio atrapalhar um negócio. Não! Todos nós podemos colaborar. Todos nós, inclusive, na minha visão, essa é a função, a colaboração mesmo. Mas cada um do seu lugar. E se cada um olhar para as suas próprias questões, né, enfim, crescendo dentro das suas próprias questões e profissionalmente continuar buscando também especializações. Ninguém está falando que uma coisa tira a outra. É junto. Autoconhecimento, conhecimento e prática. É o tripé. Né? Enfim, você vai vivenciando isso. E é um movimento crescente, né? Enfim, ainda tem muito. Hoje, para você ter uma ideia, em São Paulo somos em 36 comissões, já aqui no estado de São Paulo, mas nível nacional, mais de 100 comissões por todo o país. Né? 104, né? 105? Oi? 104 ou 105 comissões atualmente? Acho que, se não me engano, acho que 104, 105. Aí essa lista muda tanto, Lu. Eu lembro que... A todo momento vão surgindo mais comissões ainda, não dá nem tempo de a gente atualizar tanto. Agora, por conta da pandemia, acabou dando uma parada um pouco, né? Até por conta das atividades e tudo mais. Mas, enfim, é um movimento que cada vez mais tende a crescer, porque justamente as pessoas estão percebendo o quê? Que não adianta brigar, não adianta você... não querer olhar para algumas questões, elas vão continuar te perseguindo. Aquele advogado que, poxa, eu não aguento mais problema e está desestimulado, é para você esse recado. Olhe, o que acontece? O que aquilo veio te mostrar?
o que tem no seu sistema. É uma grande oportunidade. E cada vez, quando você olhar para isso, tiver essa oportunidade, vão vir outras coisas. E aí você vai cada vez mais se trabalhando. E não tem fim, né, Lu? Na verdade, é um caminho realmente de autoconhecimento e ele não tem fim. Né, realmente, você tá cada dia que. Hoje eu não sou a mesma que quando nós começamos a live, e assim por diante, né? O tempo vai passando e a gente vai adquirindo novas percepções, novas experiências. Né? É natural isso. Importantíssimo isso. Lá atrás a gente via que o público que procurava o direito sistêmico eram advogados que estavam em crise existencial com a própria profissão, dificuldade de ganhar dinheiro, se sentiam excluídos do direito tradicional. Sim. E hoje em dia a gente percebe um movimento diferente. Primeiro que essas pessoas cresceram e perceberam o seu lugar dentro do próprio direito, né? E segundo que hoje existem profissionais que têm também uma perspectiva totalmente diferente de que direito sistêmico é algo super essencial para essas pessoas que vivem e que estabelece um movimento de acreditarem no ser humano, na prática do ser humano, ou seja, na relação do ser humano para ser humano, né? E isso remete a um movimento muito lindo, porque o Sami, como criador desse movimento, para mim, o cara, ele é desbravador, um bandeirante, né? Porque levar Sim. as constelações para o judiciário é algo talvez mais complexo do que levar para outros lugares, né? Porque é um lugar... A coragem, né, de levar isso a coragem, adiante, né? É uma puta coragem, porque sabe, eu sinto que é algo que faz muito sentido, que é a missão dele, ou seja, que é o princípio de vida dele, que ele segurou e disse, não, eu vou fazer do meu jeito porque faz sentido para mim, né? E começou isso a disseminar, de alguma forma, todo esse movimento que hoje está como está, né? Hoje ele está como coordenador de um curso de pós-graduação em Direito Sistêmico pela Inovare, sabe? É uma ótima formação, diga-se de passagem. Conheço várias pessoas que passaram por lá e que têm níveis ótimos de resultados práticos na vida pessoal, consequentemente na profissão. E esse movimento é muito lindo porque isso é uma inovação dentro dessa área, né? É uma possibilidade de poder olhar para tudo aquilo que foi construído até hoje e poder, olha, existe essa flor que eu posso colocar nesse jardim, né? Sim, e que pode contribuir com a coloração, com o aroma, com o meio ambiente. Isso vai ser muito bom para todos nós. Vamos experimentar, né? Então, assim, se a gente parte desse campo de experiência, a gente começa a levar esse movimento de uma forma muito leve, porque a proposta é que seja leve, né? A proposta é que seja orgânica, que, assim como está se gerando a consciência do operador de direito sistêmico em respeito ao direito tradicional e aos operadores de direito tradicional, de uma forma geral, que um dia também os operadores de direito tradicional vejam esse movimento como um movimento complementar, né? Não como um movimento que está movimento riponga do direito, né? Como esse período que não tem absolutamente nada a ver, isso é só uma forma e uma expressão de quando começou lá atrás das pessoas que tinham esse movimento interno de prática do direito. Então, hoje, quando você colocou esse tema, eu fiquei muito curioso, para o direito sistêmico é moda, eu falei, oh, blá, 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 né? Porque, de fato, isso tem gerado um modismo, né? E esse modismo é um modismo Sim. perigoso, digamos assim, porque você está trazendo o que é essencial, o que são fatos dentro do direito sistêmico como movimento de prática. Que é importante, né? Essa prática essencial, ela começa com o operador do direito, não começa em outro lugar, ele começa com o próprio reconhecimento da história dele, da vida dele, do processo dele, e ele vai se sentir, porque que é uma das perspectivas essenciais do pensamento sistêmico, que é olhar para o todo e compreender que o todo tem um nível de aprendizado muito grande, né? Que esse operador também faz parte de um sistema maior, que é o sistema do direito, do judiciário, do cliente, e que existem pequenas regrinhas que são essenciais, leis que são essenciais para que isso tenha um nível de harmonia, né? Então, assim, eu vejo cada operador de direito hoje, de direito sistêmico hoje, como uma linda flor que exala um perfume lindo e maravilhoso e que traz a possibilidade de você olhar para, através dessa flor,
e se reconhecer, né? É se reconhecer como humano que erra, humano que acerta. Isso é muito lindo, porque é de fato trazer essa frieza para aquilo que pode ser morno, pode ser quente, mas também pode ser frio, né? Então, esse Sim. jogo é uma dança interna que a gente vai aprender construindo, né? Então, assim, eu vejo muito... Isso é muito lindo, porque eu estudo muito comportamento humano, né? E o quanto eu aprendo com muitas pessoas do direito sistêmico hoje. Eu vejo as pessoas antes, né? E vejo as pessoas hoje, eu falo, uau, como você tá show de bola. Pô, vendo você falar, que você botou a máscara dizendo assim que por trás tava ansiosa e agora, porque você tá falando bem pra caramba, né? Você tá, porque isso, olha só, porque essa flor que tá aqui na minha frente agora, gente, vamos largar uns corações para ela aí, o que ela fala, ela vive. O que ela fala, ela processa internamente. Isso gera uma ressonância muito linda, sabe? Para qualquer atividade, quando você tem congruência com o que você ensina, com o que você fala, né? Então, quando você traz a forma como você traz, apesar de você estar trazendo muitos termos técnicos e um posicionamento, você está trazendo uma essência por trás. E isso o direito sistêmico estabelece. Isso o Sam e tantos outros a doutora Vanessa Fieri, e tantos outros que eu conheço, trazem... Já viu o juiz falar de amor, né? Pois é, a Vanessa é especialista nisso. Adoro! Doutor Egberto, na semana passada, fez uma live aqui com a gente. Simplesmente fiquei apaixonado pelo cara, porque o nível de espiritualidade, de congruência, de prática, dentro de uma área que é muito antiga e que tem muitas crenças, né? É um desafio muito grande viver o direito sistêmico. É um desafio, né? Se você não está fortalecido internamente no seu propósito e reconhecer isso como uma possibilidade de que isso faz parte da tua vida, como beber água, né? Como comer, como olhar, se relacionar, beijar, você vai perder o rumo. Você vai ficar numa crise muito forte, muito interna, né? Desestabilizado mesmo, porque ou você se entrega, se joga de cabeça, ou você não entra. Não entra em nenhuma relação, nada. Porque, sinceramente, é algo muito sério, né? O direito sistêmico também é muito sério. Mas só que ele deve ser vivido de forma leve, né? Cheirosa, florida, sorridente. É sério, porque senão você vai, sabe, vai ser mais um. Simplesmente mais um. Né? Sim, sim. Essa é a maravilha que esse campo de conhecimento, de percepção que nos traz. A gente realmente cresce para dentro. E isso é muito interessante. Até pegando um pouco do que você falou, a questão de falar bem e tal, para você ter uma ideia, Lu, falar para mim em público era uma coisa impossível. Acho que eu até comentei contigo quando nós conversamos aquele dia na OB. Eu tinha uma dificuldade imensa de pegar o microfone e poder falar algo. Né? Eu tremia, falei, gente, como é que eu vou falar? E gaguejava e tal. E aí eu fui me trabalhando, eu fui olhando realmente para os meus ancestrais, toda a minha história, né? Papai, mamãe, enfim, para tudo isso, né? E acolhendo, né? Tudo aquilo que me foi chegando. E foi cada vez mais, né? Liberando, acolhendo, enfim. E a gente vai aprendendo e não tem, assim, eu sou uma pessoa também muito crítica, né? Nunca acho que tá bom, ai, eu gravo de novo, e falo de novo. Mas é o que é. E eu tô aprendendo cada vez mais a acolher, né? E tudo bem, é o que eu tenho hoje, eu tô fazendo o meu melhor, esta sou eu. E sim, eu já posso oferecer algo, sim, eu tenho essa possibilidade de atuar contribuindo com um pouco mais. Não apenas a lei friamente, mas a Cris pessoa, a Cris ser humano. E eu gosto muito disso, de realmente chegar uma pessoa para minha mesa, alguém entrar em contato comigo, o que está acontecendo? E ter uma conversa daquilo que a pessoa também está te trazendo. Porque realmente as relações, é isso que constrói as relações. Uma pessoa conversando com a outra, olhando para a outra, ouvindo a outra. Todo mundo tem as suas dificuldades. Né? Eu não sou a dona da razão porque eu conheço a lei, eu não sou melhor que você e nem com ninguém, porque eu conheço um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu sou um ser humano, como qualquer outra pessoa. Não sou a dona da razão, né? Também, isso eu acho um ponto importante, né? Muitas vezes a gente
percebe, né? Talvez no passado também tivesse um pouco disso, principalmente quando você sai da faculdade, né? Eu sou a lei, eu vou resolver, eu vou, né, desbravar e tudo mais. E aí você fala, peraí, eu sou apenas uma advogada. E tudo bem, faço bem o meu trabalho, estudo tudo que for necessário em relação ao assunto, friamente. Mas quando chega uma pessoa para conversar comigo, eu ponho tudo ali de lado e eu olho no olho, eu converso. Até que eu tenho essa necessidade muito grande de olhar nos olhos, né? Quando eu estou conversando com alguém está olhando para o lado, olha para mim, porque a conexão mesmo, um com o outro, é muito maior. Presença, né? Exato, exato. E isso eu percebo que não só no direito, mas para muitas outras profissões, para as relações mesmo em si, está faltando, né? É importante esse contato. E mesmo que eu falo, mesmo hoje com essa situação que nós estamos vivendo, existe também até um olho no olho. Eu estou olhando para você, não estou aí presencialmente, mas estou olhando também. E é importante, né? Essa questão do você olhar. E isso eu percebo que falta. E uma coisa que acontece muito, o advogado também, né, nessa ânsia de agradar o cliente, de resolver, né, o cliente pede uma coisa, você segue correndo e faz, quanto ele se emaranha e fica pesado. E eu aprendi muito nesses anos o quanto é importante você falar realmente sua opinião, mas do seu lugar, de último, com respeito. Tem muitas coisas que meus clientes pedem que eu não concordo, eu não faria daquela forma, mas eu respeito. Eu não vou dizer o que ele tem que fazer, eu não sou mãe, pai. Eu trago minha opinião também. Olha, em relação à situação, assim, eu sugiro esse caminho, mas a escolha é sua. Juridicamente tem esta e consequência. E ok. É difícil, às vezes, para algumas situações que eu já presenciei, que, poxa, vamos fazer dessa forma e, de repente, o cliente coloca, tem que ser assim, né? Vamos fazer assim. E eu tô vendo que a coisa está desalinhada, vai dar problema, né? Você está percebendo, não só no aspecto legal, não, você está sentindo que tem algo a mais ali. Mas cada vez mais a gente vai olhando, ok, meu lugar falo, aprendi a falar com respeito, e eu diria que esse é o meu maior aprendizado que o direito sistêmico me trouxe, saber falar, né? Saber se colocar, ser ouvida, isso é importante. Não, e ser ouvida não significa que vão seguir o que eu estou falando, mas eu sou ouvida. Né? Isso para mim é algo muito importante. E me libertar daquilo, eu entrego. Olha, em relação à situação é isso. E tudo bem. Não é o que o cliente vai fazer com aquela situação. A escolha é dele, a vida é dele. Eu estou a serviço. Seja uma pessoa física, seja jurídica, enfim, a pessoa que chega, né? Eu estou a serviço do sistema dela. E tudo bem. Então, Você sabe que o Helling, quando falou das consciências, ele falou que o que diferencia uma consciência da consciência pessoal, coletiva e espiritual, o que diferencia essas consciências é a quantidade de amor que traz a consciência para a consciência de cada uma dessas partes, né? E muitas vezes a gente está dentro de uma perspectiva da consciência pessoal, outras vezes estamos dentro da perspectiva da consciência coletiva, outras vezes estamos dentro da consciência espiritual. A porta de entrada para se experimentar essas consciências é a consciência pessoal, ou seja, ela precede, ela é a primeira, digamos assim. Se tiver uma ordem dentro da ordem das consciências, a consciência pessoal é a primeira, aquela que te coloca diante daquilo que é mais próximo de você, que é seu, né? Aquilo que você olha para o umbigo. E se vocês pudessem colocar isso dentro de um nível mais categórico de todas as profissões, a gente vai ver que dentro de cada profissão, por exemplo, aqueles que são mais tradicionalistas dentro do direito sistêmico, está muito dentro da consciência pessoal, né? Aí vem a consciência coletiva e diz assim, não, nós vamos integrar todos aqueles que foram excluídos pela consciência pessoal, né? E ela passa a ter uma conexão diferente, uma correlação diferente em movimento daqui. Então, o direito sistêmico está nessa possibilidade. Vamos integrar tudo e todos para que a gente possa gerar um nível maior lá na frente, na partir da prática, de ter uma perspectiva mais humanizada, de fato, do direito, de qualquer profissão dentro desse movimento, né? Mas o mais lindo, assim, eu dou aula para juízes, CNJ, conservação para juízes, promotores, OAB, ESA, tudo, mas é quando a gente traz esse movimento da humanização, é quando a gente traz esse processo, quando fala de amor, por exemplo, né?
ordens do amor, leis do amor. E que história é essa, né? Mas você sabe qual é a grande dificuldade? A dificuldade é com cada um de nós, que como falar de amor e viver esse amor dentro de um contexto que só fala de raiva e de conflito, né? Mas não é... Existe, né? Existe um ponto aí bem interessante, porque não é falar de amor ou falar de conflito, não é isso não. Mas é muito mais que nível de amor e que nível de conflito que existe dentro de cada um de nós, né? Sim. Enquanto Sim. isso se torna maravilhoso e belo quando a gente tem essa consciência, essa atitude, esse posicionamento interno de referência sistêmica, no sentido de olhar para tudo isso e dizer, olha, eu sou parte disso tudo, eu não sou a justiça, eu não sou o direito, eu estou a serviço disso tudo, né? Eu sou uma parte disso tudo, passivo de erro, passivo de acerto, e todo esse processo ele é uma construção que nós vamos fazer, né? Que eu vou fazer a minha parte, e que parte que eu vou fazer? É olhar para o meu sistema. Consequentemente, quando eu estou alinhado com o meu sistema, eu me torno um nós coletivo, consciente, show de bola. Então, nós vamos fazer desse lugar e vamos gerar um movimento de fazer com que esse campo possa, de fato, ser um campo que a gente olhe de ser humano para ser humano, de flor para flor, e diga, eu vejo você. E eu sei da sua necessidade nesse momento, mas eu não posso salvar você, né? Exato. Posso carregar você no colo. Isso é reclamação de muitos advogados, por exemplo, que dizem assim, cara, eu estou sem receber honorários, eu faço tudo pelo meu cliente e não recebo honorários. Aí eu falo, Não vai receber. Não vai receber, sabe por quê? Porque você se tornou pai ou mãe do seu cliente. Exato. E o filho não deve nada ao pai e à mãe, né? Então, assim, quando a gente começa a tomar consciência de que lugar que a gente está diante do sistema, como operador de direito, faz toda a diferença na vida de um profissional. Verdade? Sim, no dia a dia da profissão e principalmente dentro da sua própria casa. Porque, assim, aquilo que você é fora é como você é dentro. Não tem como você mascarar. Antigamente eu pensava assim, eu deixo meu carrinho, né? Vou para o trabalho, deixo o carrinho de casa, vou para o trabalho. Chego em casa, deixo o carrinho de trabalho lá e fica o seu carrinho de casa. Não funciona assim. A gente somos um só. É impossível. É impossível. Né? Você pode até sustentar, né, uma máscara aqui, outra ali, por um tempo, talvez. Mas você é um só. Não tem como você ser dividido, né? Aqui é de um jeito, aqui é de outro. Você é uma pessoa só. E dificuldade todo mundo tem. E que bom você poder falar, eu tenho essa dificuldade e tudo bem. E eu posso, o que ela está me mostrando? Como que eu posso crescer diante disso? Né? Isso, na verdade, isso eu diria até que fortalece, traz mais força para o que eu estou fazendo. Né? Enfim, e a questão de salvar, eu não tenho intenção nenhuma de salvar, então você não advogado. Não é isso. Eu vou fazer o que precisa fazer nesse caso. A forma que nós podemos caminhar é essa. Mas salvar, quem sou eu? Salvar? E aí, é isso que é difícil. E é justamente para se desvencilhar da questão do salvador que muitas pessoas falam, eu não quero saber o direito sistêmico porque eu tenho que salvar os meus clientes. Né? Que tem essa fantasia, né, que nós vamos resolver, exato, uma crença de que eu vou resolver os problemas dos outros. Quem sou euzinha para resolver o problema dos outros? Né? Eu trago os nossos problemas, imagina dos outros. Exato. Claro é muito comum os advogados dormirem com o cliente, né? Dormirem, que eu falo assim, levar os conflitos para casa, para a cama e dormir, não ter, quer dizer, dormir não, ter pesadelo, ter insônia, né? Sim. Porque que a queixa, eu ouço bastante esse movimento, né? Pega para você, né, a situação. Exatamente. E não é... olha que glória é o tal do direito sistêmico, né? Do pensamento sistêmico no sentido de dizer, epa, não precisa isso. Você pode ter uma conduta diferente, você pode ter um movimento diferente e ter qualidade de vida. Você sabia disso? Né? E aí você começa a reaprender uma parte daquilo que tem a ver com o seu próprio sistema, não tem a ver com o direito, porque direito é uma coisa só, tem a ver com o seu próprio sistema de lidar com o direito. Isso é importante. Você falou lá atrás, direito é uma coisa só, não é direito tradicional, direito sistema, direito é direito. A forma como a gente atua e pratica isso
é que faz a diferença, porque cada um tem uma percepção diferente daquilo que até não é interpretação de uma lei, né? Cada um vai interpretar aquilo baseando-se nos seus próprios movimentos e olhar com umbigo, consciência pessoal, né? Exatamente. Não tem Então, como ser totalmente imparcial. parcial. Sempre tem, é realmente algo muito, muito delicado. E até essa questão do que eu falei no início, né, do direito sistêmico ser realmente o direito, o Sami fala muito Sim. isso. Ele diz que, inclusive, assim, quando tudo começou, as experiências que ele começou a ter, né, no poder judiciário, levando esse campo de conhecimento e percepções lá dentro, ele deu o nome para tudo isso como direito sistêmico, né? Essa nova visão sistêmica do direito. Mas ele fala que daqui a alguns